Olá, meus amados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal Respostas Divinas. E eu sou o pastor Wellington e estamos aqui para trazer aquela palavra abençoada, nossa reflexão diária. Todos os dias estamos aqui, irmãos, então conto com a tua presença. Se caso você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixa o seu like. Irmãos, e o tema que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a queda, a tentação de Adão e Eva. É a tentação de Adão e Eva, está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante, quando Deus, ele cria aquele jardim que você já conhece, já ouviu falar, todo mundo conhece a história de Adão e Eva, e Deus criou aquele jardim, plantou todo tipo de árvores frutíferas e Deus botou separada das demais árvores, Deus colocou ali a árvore do bem e do mal. E Deus disse para o casal: olha, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Esta foi a ordem bem clara, bem transparente, e falou sobre as consequências caso eles viessem a desobedecer a ordem de Deus. Mas no capítulo 3, no versículo 1, diz que Deus criou entre os animais, criou a serpente, e a Bíblia diz que era o animal mais astuto em que Deus criou, era a serpente. E o diabo, irmãos, entrou ali no corpo daquela serpente e começou a travar um diálogo com Eva. Adão, ele não estava no momento ali, e começou a dialogar com Eva. E ele disse: Eva, Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore que aqui está, aqui no jardim. Eva falou: não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu poderia comer de todas, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa nós não poderemos comer, senão nós iremos morrer. O diabo começou a questionar a ordem de Deus, começou a questionar e dizer que Deus mentiu e que tudo aquilo que Deus falou não era verdade. Ele disse: é mentira, em outras palavras. Ele disse: é mentira de Deus. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vai abrir os olhos de vocês, vocês vão ter entendimento do bem e do mal, e vocês serão igual a Ele. Meus amados irmãos, e depois de tanto diálogo ali, esse foi o erro de Eva, tentar dialogar com o diabo. O diabo, irmão, a gente não pode dialogar, a gente não pode conversar, irmãos. Nós temos que, quando surgir um caso em que você depare com uma pessoa oprimida, endemoniada, não existe conversa, nós temos que dizer: sai, repreender, e em nome de Jesus, e pronto, e acabou. Não podemos ficar dialogando, conversando, porque à medida que a pessoa vai conversando, o diabo é astuto, ele vai tentar de alguma forma te embaraçar, confundir a tua mente. Isto aconteceu também na tentação de Jesus, quando o diabo tentou conversar Jesus, mas Jesus não caiu, naquele papo, que o diabo ali estava usando para tentar desviar Jesus do seu ministério. E ali, depois de tentar tanto ali conversar com Eva, Eva agora, irmão, cedeu, deixou de ouvir a voz de Deus, que foi bem explícito, bem claro, e passou agora a dar ideia a ouvir a voz do diabo. Aí o versículo, irmãos, glória a Jesus, lá no versículo capítulo 3, no versículo 6, diz o seguinte: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu junto com ela. Olha só, quando a gente olha esse caso aí, é super interessante. O diabo, suou a camisa, suou, para tentar conversar com Eva, tentar convencer Eva,
Eva cedeu, mas depois de muito diálogo. Depois que ela pegou o fruto, que não é maçã não, irmão. A Bíblia não fala que é maçã. Alguém pega a maçã e diz que é a maçã. Outro fala que o fruto não é maçã, mas é o sexo. É o sexo. Outros dizem isso. Mas, amados, o sexo não é o fruto proibido, não é o fruto que Deus proibiu, porque Deus já criou o homem para poder ter filhos. Deus já criou o homem e a mulher para multiplicar. Antes do pecado entrar, Deus já formou o homem e disse, crescei e multiplicai. O sexo já haveria, independentemente de pecado ou não, irmãos. Então também não é a maçã, como as pessoas têm dito por aí. E Eva pegou, comeu e deu ao seu marido. O marido nem questionou, nem falou, mulher, Deus falou que não era para a gente comer, por que você fez isso? Não houve nenhum questionário, Não questionou nada. Pegou numa boa e comeu. Comeu, e o que aconteceu? Eles pecaram. O pecado entrou na vida do homem a partir daí. Esse é o pecado original. Quando a gente olha a palavra de Deus e a gente lê esse texto, é o seguinte, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Naquele momento entrou, irmãos, a concupiscência da carne. Concupiscência da carne é o desejo, pelas coisas materiais, é o desejo pela a comida de forma desordenada, pela questão sexual. Isso aí é concupiscência da carne. Depois ela viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Depois ela viu que era agradável aos seus olhos. Aí vem a concupiscência dos olhos, tá? Ela olhou, viu e aí assim desejou. E depois vem a concupiscência, primeiro concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e depois vem a soberba da vida, quando ela desejou ser igual a Deus. Ela pegou e falou, não, vai dar entendimento, você é igual a Deus, eu vou comer, é a soberba da vida. Então são 3 tipos de pecados embutidos em um só pecado, que é o pecado da desobediência, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E aí, quando eles comeram, os olhos deles se abriram, eles viram que estavam nus, se esconderam numa moita, porque agora eles saíram da fase da inocência, e passaram a entrar na fase da consciência. Agora eles perderam toda aquela pureza, porque o pecado entra e tira a pureza das pessoas. O pecado é que contamina, que cria maldade no coração das pessoas. Então, irmãos, eles caíram, cederam. Cederam por que eles cederam? Cederam porque deixaram de lado as ordenanças de Deus, as ordens de Deus, os ensinamentos de Deus e passaram a dar ouvido à voz do diabo. Aí não tem como. Aí a tentação criou força. E eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte: às vezes a pessoa dá muita autoridade, dá muita força ao diabo, porque se a pessoa faz a vontade dele, a pessoa está dando força a ele. Então, irmãos, deu ouvido à voz do diabo, esqueceu de dar ouvido à voz de Deus. Olha, não é isso que tem acontecido hoje, Se você parar para observar, é isso que tem acontecido. Quantas pessoas deixam de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz do diabo? Você chega para uma pessoa, convida para estar na casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor, você convida as pessoas para vir para Jesus. Isto é a voz de Deus, usando seus servos, convidando, dando uma oportunidade para a pessoa vir para Jesus. E muitas pessoas não vêm para Jesus, mas uma outra pessoa chama e diz assim, vamos lá, vamos beber, vamos fumar, vamos usar droga, vamos prostituir. E as pessoas aceitam a voz do diabo. Isso tem acontecido demais. As pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo e depois vem as consequências, Depois bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, por que eu fui me meter nessa? Meteu nessa porque deixou de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, irmão, sempre nos faz bem.
Sempre o que Deus tem para nós é sempre coisas boas, é sempre coisas que vai edificar não só as nossas vidas espirituais, mas as nossas vidas físicas também. Então, meus amados, que Deus te abençoe, ficam todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.